Oi gente, no vídeo de hoje eu quero falar sobre 10 princípios do design aplicados no design de interiores. Mas antes, vamos ver o que é design? Design é o processo de criação de algum produto que alinha a estética com a funcionalidade. É a verdadeira arte de projetar. E para criar um bom design, nada melhor do que aplicar alguns princípios que nos ajudam a criar uma boa composição. Afinal, o design sempre tem que ter uma intenção, um propósito. Então, se você quer saber algumas ferramentas que ajudam a criar um design forte e impactante, com exemplos aplicados no design de interiores, vem comigo! Para que alguém ou alguma coisa esteja em equilíbrio, é preciso que exista uma relação proporcional de diferentes coisas. Esse fundamento permite que os elementos fiquem em harmonia e que nada se sobressaia dos demais elementos. Por exemplo, olha que interessante esse projeto. Apesar de ter vários elementos, nenhuma coisa chama muito mais atenção do que outra. Eles exploram bem essa forma circular e de arcos, e as cores são sempre bem clarinhas. Esse outro projeto também, apesar dele ter um sofá que tem uma cor que chama um pouco mais de atenção, a gente pode observar que ele traz cores semelhantes ali nas almofadas, nos detalhes como os castiçais, nas molduras dos quadros e na moldura do espelho. Esse outro exemplo a gente pode ver que tem uma coisa que chama bastante atenção, né, que é essa parede de escalada, mas ao mesmo tempo tem também essa bancada verde e esse detalhe no chão que também chamam bastante atenção, então acaba que fica tudo bem equilibrado. E é legal reparar também como ele utiliza o arco para conectar todos esses elementos. A repetição tem muito a ver com a consistência. Esse fundamento nos ajuda a criar uma percepção de unidade. Nós podemos repetir os mesmos tons de cores, alguma textura, alguma tipografia e por aí vai. Reparem como nesse projeto tem uma repetição tanto na arquitetura, né, com os pilares e as cores passando ali no teto, como também nas cores e nas texturas que se repetem, como o preto, o cinza, o concreto e o metálico. Nessa outra imagem a gente pode perceber a repetição de cores, né, como o laranja, o verde, o amarelo, e tem também uma repetição de estilo, como a gente pode ver nesse mobiliário aí que tem essas ondas, né, meio sinuosas. Nesse outro projeto a gente pode visualizar a repetição de tipografia e também das texturas e cores. Saber trabalhar com a proporção dos elementos também é muito importante em qualquer design. A proporção é quem define os tamanhos e escalas de um elemento em relação ao outro. Por exemplo, na arquitetura e no design de interiores, é de extrema importância a gente utilizar a escala humana, ou seja, aquela escala baseada no corpo humano. Não somente por uma questão de estética, mas funcional. Imagina você comprar uma mesinha de centro para a sala de TV, e aí a mesa acaba sendo tão alta que acaba prejudicando a visão de quem está sentado. Fica péssimo, né? Ou um exemplo que acontece com muita gente é comprar um tapete muito pequeno para o tamanho da sala. Você já viu isso por aí? Por isso que quando um ambiente tem as proporções bem trabalhadas, elas passam essa sensação de harmonia. Por exemplo, olha o tamanho dessas cadeiras para o tamanho e a altura dessa mesinha. Elas praticamente foram feitas uma para a outra. E perceba que nessa imagem o tamanho do lustre, assim como o tamanho do tapete, estão proporcionais ao tamanho da sala, né, que tem um pé direito bem alto e também é uma sala bem ampla. E aqui nesse banheiro a gente pode ver que além da repetição, eles utilizam também a proporção correta ali dos espelhos, assim como da bancada, que é bem longa, para conseguir preencher todo esse espaço do banheiro. Se as pias e os espelhos fossem bem pequenos, eles iam passar uma outra sensação e a gente provavelmente ia ter que trabalhar com outros elementos para conseguir preencher bem e não ficar com essa sensação de que a proporção está errada. O espaço negativo é quando um espaço que fica entre ou em torno de outras figuras acaba se tornando, na verdade, o verdadeiro destaque. Um artista que acabou se destacando utilizando bastante dessa técnica é o holandês Maurits Cornelis Escher. Ele tem várias artes que utilizam dessa técnica, mas uma que fica bem evidente o uso desse elemento é uma obra que se chama Day and Night. Olha nessa imagem como o fundo parece que na verdade é quase um quadro, né? Mas na verdade é só uma janela. E olha só como ficou incrível essa escada, simplesmente pelo fato dela ter um pequeno vão ali entre a escada metálica e a parede, assim como o fato dela ter esses furinhos, o que acaba deixando ela meio translúcida. E olha só como o charme desse armário aqui é justamente pelo espaço negativo que é feito pelo vão entre uma porta e outra. Vemos que algo é simétrico quando dividimos um elemento ao meio e as suas partes permanecem iguais. E já foi comprovado cientificamente que o ser humano gosta das coisas simétricas. Talvez porque passa essa sensação de ordem ou porque podemos encontrar muita simetria na natureza, mas o fato é que nós nos sentimos atraídos por essas formas.
Dá uma olhada como a simetria nesses projetos passa uma sensação de ordem e organização nos espaços. A simetria, como o próprio nome já diz, é o contrário da simetria, e também pode ser uma poderosa ferramenta para um bom design. Entretanto, é importante a gente aliar essa técnica com outras, como por exemplo o equilíbrio, proporção, contraste, movimento, para continuar mantendo uma certa ordem e, no fim, criar formas assimétricas interessantes. Dá uma olhada como nessa sala, apesar de ter um elemento bem grande ali naquele vão de um lado, ele compensa com um sofá e esse detalhe na mesinha do outro lado. Aqui nesse lavabo a mesma coisa. Apesar de não ser simétrico, ele consegue equilibrar esses dois elementos que são bem longos e têm praticamente a mesma cor. Com esse banheiro também, ao mesmo tempo que ele tem algumas simetrias, ele brinca com alguns itens como a pia e a banheira que tem esse detalhe em branco, criando um detalhe assimétrico. A hierarquia do design define o nível de importância de cada um dos seus elementos. Então podemos criar certos destaques ou ofuscamentos de certos elementos para demonstrar que uma coisa é mais importante do que outra. Olha como nesse escritório eles demarcam bem essa área aqui em azul, tanto no piso quanto no teto, para realmente chamar a atenção para a área social, deixando a área de trabalho um pouquinho mais ofuscada. Nesse outro escritório a gente também consegue perceber que eles utilizaram através das cores para chamar a atenção ali para aquela arquibancada que tem ali no canto, e também através da iluminação, que a gente também pode perceber que tem ali na arquibancada e no segundo plano iluminando ali o sofá. E nessa outra área recreativa fica bem claro ali que eles quiseram chamar a atenção ali para o teto, depois para aquela parede ali com aquelas molduras, a mesa de sinuca e depois o restante dos móveis. O padrão nada mais é do que a repetição de múltiplos elementos. Um exemplo muito simples disso no design de interiores são os papéis de parede. Essa repetição de elementos cria um design único que pode ser replicado para decorar paredes, pisos, tecidos e assim por diante. Nesse projeto a gente consegue ver vários tipos de padrões. Tem um padrão de cores, um padrão de texturas, um padrão de iluminação, de estampas. E agora no projeto desse vestiário aqui a gente também consegue perceber que tem um padrão de cores, um padrão de formatos, um padrão no estilo de iluminação. Esse banheiro ele repete um padrão de formas, um padrão de cores e um padrão de materiais. Nós também podemos criar a sensação de movimento através do design. Mesmo em artes estáticas, é possível passar essa sensação de que algo está se movimentando, através de outras ferramentas como direcionamento, fluxo, repetição, transparência. Dá uma olhada no teto desse restaurante e percebe como a textura, a forma como ele tem esses recortes e até as sombras acaba passando a impressão de que ele tem um movimento. E nesse salão de beleza a gente pode perceber que eles criaram também essa sensação de movimento através desse detalhe na parede, com essas ondas em formato orgânico misturado ali com o formato do sofá, e aí criou esse efeito que ficou super legal. E nessa sala a gente também consegue visualizar várias coisas que passam essa sensação de movimento, como essa divisória com essas ripinhas de madeira, essas prateleiras fininhas desordenadas e essa mesa em formato orgânico. E diversificar os elementos no design pode deixar a composição também mais interessante, ou seja, menos tediosa. Então a gente pode brincar com a variedade de cores, texturas, formas, e isso pode valorizar a composição como um todo. Olha como nessa cafeteria eles pegaram o mesmo item, né, uma caixa de madeira, e utilizaram de diferentes formas, como por exemplo na iluminação, nos banquinhos e até ali na plantinha. E nessa sala de jantar, reparem como eles utilizaram diferentes tipos de cadeiras, mas ao mesmo tempo mantiveram o mesmo tom ali de cores, então apesar de ter uma variação, a gente ainda consegue enxergar como um conjunto. E nesse outro projeto a gente consegue visualizar que eles variaram não só a cor, como o formato dos puffs, quanto as curvas desse banco. Eu espero que a partir de agora você consiga analisar ou pensar nesses princípios na hora de criar qualquer design, para que ele seja bastante forte e impactante. Eu resolvi parar por aqui para o vídeo não ficar muito grande, mas eu tenho até mais elementos para te falar. Então se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like para eu saber que vocês querem uma parte 2. Então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo e até o próximo. Tchau!